Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Inspirações. Hoje vamos explorar um tema essencial para o presente e futuro de Moçambique: artes e cultura. Cultura como pilar de desenvolvimento. A cultura é a alma de uma nação, um reflexo da sua identidade, moldando valores, tradições e o sentimento de pertença. Preservar e documentar a cultura é essencial, pois sem os registros e referências corremos o risco de perder a nossa história. A arte e a cultura devem ser valorizadas e transmitidas, garantindo que as novas gerações se inspirem no passado para inovar no futuro. Para nos ajudar a compreender como transformar a riqueza cultural de Moçambique em um motor de desenvolvimento sustentável, temos um painel de especialistas que trarão diferentes perspectivas sobre o papel da arte e a cultura na construção de um país mais forte e próspero. Mas antes, um especial agradecimento aos nossos patrocinadores. São eles MC Net e Emola. Uma salva de palmas. Minhas senhoras e meus senhores, está a começar o programa Inspirações. Como eu disse inicialmente, estamos rodeados de um painel de especialistas que nos vão trazer diferentes perspectivas sobre este tema muito importante para a nossa sociedade: arte e cultura. Começando por apresentar os nossos convidados, nós temos aqui uma rainha, uma verdadeira heroína, Paulina Chiziane, escritora de renome, a primeira mulher moçambicana a publicar um romance e vencedora de vários prémios, com destaque para os prémios José Craveirinha e Camões. A sua obra transcende a literatura, tornando-se um manifesto de luta, identidade e resistência, desafiando paradigmas e expondo a complexidade da sociedade moçambicana. Mais do que uma escritora, Paulina é uma guardiã de histórias e vozes que não podem ser esquecidas. Paulina Chiziane está entre as 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo, segundo a BBC. Cátedra de Estudos na Polónia. Tudo isto numa única mulher. Paulina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao programa Inspirações. Muito obrigada. Obrigada. Uma salva de palmas a Paulina, por favor. Também temos uma grande referência a nível nacional, o professor Filimone Meigos, professor intelectual, artista e acadêmico, é diretor-geral do Instituto Superior de Artes e Cultura, doutor em Sociologia, poeta, ensaísta e ator. Tem um papel inquestionável na valorização da arte enquanto conhecimento e ferramenta de transformação social. O professor Meigos é um dos pilares do pensamento crítico e da construção de um ambiente acadêmico e institucional que fortalece a arte moçambicana, assegurando que as novas gerações tenham acesso à formação, referências e espaços de criação. Professor Meigos, seja muito bem-vindo ao programa Inspirações e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Uma salva de palmas. Também temos connosco aqui neste painel super riquíssimo e valioso da arte e cultura, o Ivan Laranjeira, ator, produtor cultural, curador e guia turístico, fundador da Associação Iverca e idealizador do Museu Mafalala. Tem dedicado a sua carreira à preservação e promoção do património cultural moçambicano. O seu trabalho une turismo, cultura e desenvolvimento comunitário, transformando o bairro histórico da Mafalala num espaço vivo de memória, identidade e resistência. Ivan Laranjeira, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Inspirações. Obrigado, é um prazer estar aqui. Uma salva de palmas ao nosso jovem Ivan Laranjeira.
E parabéns mais uma vez pelo trabalho que tem feito com a Associação Iverca, em particular ao Museu da Mafalala. Muito obrigado. E sim, temos aqui uma figura que merece um grande respeito também nosso, por ser antigo combatente da luta armada, o senhor Alberto Estevão Canjoele, sociólogo, combatente da luta de libertação e profundo conhecedor da história e tradições moçambicanas. Ao longo da sua trajetória, desempenhou funções no serviço público, sempre com o compromisso de valorizar e proteger o património cultural do país. Com uma abordagem que alia conhecimento acadêmico e vivências práticas, Alberto é uma referência na preservação das tradições orais e na promoção da identidade nacional, assegurando que os saberes ancestrais continuem a ser transmitidos às futuras gerações. Senhor Canjoele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Inspirações. Obrigado, digo eu, de ter sido recordado e ser convidado para este trabalho. Como não recordar de alguém que nos libertou, que esteve parte desse grupo que nos libertou? Uma salva de palmas ao Senhor Canjoele. Além dos nossos painelistas, também temos alguns convidados na plateia. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Inspirações e assim também, telespectador, por acompanhar todas as edições do programa Inspirações e pela audiência. Vamos começar por quebrar o nosso gelo aqui na primeira parte do programa Inspirações. A literatura é um meio poderoso para contar histórias que resgatem memórias e afirmem identidades. Essa pergunta vai para a nossa heroína, Paulina Chiziane. Paulina, como garantir que as novas gerações se reconheçam na sua própria cultura num mundo globalizado, onde as influências externas podem diluir as raízes culturais locais? Muito obrigada pelo convite. Cá estou eu para debater mais uma vez este tema. Mas eu acredito que se eu quero chegar a algum lugar, primeiro tenho que saber quem eu sou, de onde eu vim. E a partir de então, ser capaz de desenhar o meu percurso. Falando de mim, eu nasci em Majacás. Até diria, olha, eu tenho sangue azul, que é ali onde nascem grandes figuras. Exatamente. De vez em quando estou num grande fracasso. Por quê? Porque a vida, sei lá, enfim, isso não falta na vida do ser humano. De repente, no meio da depressão, eu lembro-me, ei, mas eu sou de Majacás. Mas os meus antepassados foram vitoriosos. Venceram grandes combates. Exatamente. Então, eu também hei de vencer. Muito bem. Portanto, no passado, na nossa história, nós encontramos a nossa âncora, o nosso ponto de partida. Portanto, se ontem os meus antepassados foram vitoriosos, falei de Majacás, mas podemos falar da história de Moçambique, no seu geral. Se ontem foram vitoriosos, vencedores, hoje estou a viver com alguma tranquilidade porque me libertaram. Então, o que eu devo fazer para a próxima geração amanhã? Portanto, há uma linha de continuidade. Tudo para dizer que a literatura é isto, este lugar de memória. Nós depositamos a nossa memória através da literatura escrita ou da literatura oral. E vamos preservando estes valores e vamos caminhando. Conseguimos entender o que somos e eu que sou um pouco mais crescidinha agora, começo a pensar no futuro. As novas gerações, O não que é? será das gerações novas? Exato. Outro exemplo, dizer que, olha, eu, Paulina, se me tornei em alguma coisa de útil, é porque eu vim de uma geração, primeiro José Craveirinha, depois Noêmia de Souza, depois a poesia de combate. Eu lia, declamava quando era mais menina e fui compreendendo a minha situação de mulher, de colonizado, e a memória da história.
Passado um tempo, já era eu a escrever. E fui caminhando, fui despertando outras realidades. E hoje, de forma agradável, me surpreendo ao ver jovens meninas que escrevem o mundo delas e ainda escrevem aquilo que sonham para a frente. Portanto, para nós desenvolvermos, precisamos da memória, precisamos da história, precisamos de preservar o nosso passado para poder despertar este poder interior. Muito obrigada, Paulina, por esta abertura de enquadramento. Então, sente de alguma forma que estamos a enraizar as nossas memórias ou a nossa cultura através das novas gerações também? Sim, sem dúvida. Pois. Professor Filimone, ainda na preservação, a educação artística tem um papel central na preservação da identidade cultural. Como as instituições de ensino podem contribuir para que os jovens vejam a arte não apenas como uma expressão criativa, mas também como um campo profissional estruturado e viável? Ok, obrigado. Eu acho que, bom, as instituições de ensino têm esse papel de pôr vis-a-vis, em frente, né, o professor, os conteúdos e o estudante. Este tripé é muito interessante, mas no que concerne às instituições de ensino superior artístico, que há dois, ao que eu saiba, em Moçambique, é importante porque elas ajudam a entender cultura para além, arte e cultura, para além do óbvio. Certo. Quer dizer, ajudam a teorizar cultura um bocadinho mais do que brincadeira, né? Como dizia o meu amigo Luís Bernardo Noana, diz que na ocasião em que ele foi ministro da Cultura, num evento foi apresentado como o equivalente, né? Ministro das brincadeiras. Então, quer dizer que essa visão de cultura é uma visão redutora. Quer dizer, cultura é mais que brincadeira, cultura é macalelo, é tumbuluco, é memória, é âncora, como disse a Paulina. Porque, e tem no mínimo duas vertentes, e que nós costumamos reduzir muito a cultura, e vou fazer um bocado essa coisa. Temos cultura como conteúdo, né? Linguagem, maneira de pensar, sentir, agir, a maneira como nós nos relacionamos com o tempo, como disse a Paulina. Então, a cultura tem a capacidade de comprimir o tempo, quer dizer, eu posso ir para o passado para me entender nessa ancestralidade, nessa memória individual e coletiva, para eu sentir, pensar e agir no meu presente, perspectivando o futuro. Esta é uma perspectiva. A outra perspectiva é a perspectiva do trabalho. E nessa cultura inclui-se a arte, que é uma forma de dizer que de outra forma não seria possível dizer. É um bocado filosófico, né? Mas a arte diz aquilo que qualquer outro discurso, qualquer outra forma de saber ou de conhecimento não pode dizer. Ora bem, mas então essa forma a segunda, que é forma de trabalho, né? Que é a forma de fazer, onde se ganha dinheiro, a labuta, etc., a parte prosaica da questão, que é onde infelizmente nós pomos mais tônica. Na minha opinião, a tônica tem que ser posta no conteúdo, e o conteúdo que vai ensinar a forma, o trabalho. Porque essa coisa de olhar para a cultura como trabalho remete-nos para uma perspectiva neoliberal da coisa. Percentagem. O que é que está, enquanto contribui a cultura, quanto que ganha? Toda a gente vai ganhar dinheiro. Você faz uma coisa, o princípio normal é dinheiro, produto, dinheiro. Este produto é que muda, pode ser sapatilha, sal, livro, etc. Esse é o normal, como dizia o Marx. Mas não é essa tônica que, se falamos da cultura, não é essa tônica em que temos que pôr.
Se pomos tônica nisso, estamos a dizer que cultura é fazer dinheiro. Também é, mas não é. Esse é outro ponto. Agora, o outro aspecto é que a cultura tem que ser democratizada. Estamos a falar de 50 anos, não é? Da independência. 50 anos. Ora, cultura não é apanágio de grupos, ainda que a cultura seja, arte e cultura, seja um assunto de classes, não é? Nós temos que, lá no ISARC ensinamos cinema, audiovisual, dança, design, artes plásticas. Quem é que estuda isso? Como é que está a pessoa que vem estudar audiovisual? Olha, meu amigo aqui é do Niassa. Eu consigo ver na turma quem está a vir do Niassa e quem está a vir do Maputo e quem está a vir da Beira. Por quê? Qual é a Por causa diferença? do acesso anterior a recursos prévios. Quer dizer, tens que ver tens que ver cinema, tens que saber se estás a fazer um curso de audiovisual, quem são os Lumière, como é que aparece o cinema. Mas se tu vens de lá onde nunca houve, não vais saber. Exatamente. E aqui é que entra a independência, aqui é que entra a minha questão para finalizar. O Estado tem que ter um papel importante para a democratização da cultura. Ou seja, aquele lá do Niassa ou do Ruarua tem que ter a mesma possibilidade de ter acesso ao cinema, de ter acesso ao livro, de ter acesso a equipamentos culturais. Essa é a minha questão. É o meu ponto, digamos, O professor bottom fala, point. neste caso, em igualdade de oportunidades. Igualdade de usufruir através do Estado, não individualmente. O Estado é o único instrumento que nós temos da independência para mudar a nossa vida. Então, usemos esse Estado. E posso dar-te um exemplo. Por exemplo, o presidente Samora Machel dizia que cultura é sol que nunca desce. Quer dizer que o que está por detrás desta frase é que o sol brilha para todos. O sol não é privatizável. O sol não é perecível. O sol não apodrece. Então, tem que ser para todos. Esse é o Samora. Bom, o presidente, vou saltar porque não conheço assim um grande pensamento de, vamos dizer assim, de paradigmático, senão fazer a paz, do Chissano. Vou saltar para o Guebuza. Guebuza dizia, autoestima, cada líder uma floresta, redistribuiu aqueles 7 milhões para os distritos, distrito sim. como polo de desenvolvimento. Exatamente. E o presidente Nilson dizia um distrito, um banco, um distrito. Um tribunal. Ora, agora, na mesma lógica, eu penso que o presidente Chapo tem a possibilidade de dizer um distrito, uma casa de cultura. Na mesma lógica do papel do Estado como aquele que cumpre funções sociais, não só na economia, não só no tribunal, mas numa coisa que seja universal e que nos faça ficarmos juntos na nossa ancestralidade, na nossa âncora, na nossa memória coletiva, no nosso pensar, na nossa identidade, na maneira como nós nos vemos e como queremos que os outros nos vejam. Esse é que é o ponto, não é o dinheiro. Aliás, até quando pensamos que temos que ter um distrito, um tribunal em cada distrito, já assumimos logo que vamos resolver muitos crimes. Agora, quando colocamos uma casa de cultura, realmente estamos a incentivar, principalmente a pequenada, desde muito cedo, a conhecer os seus valores, a sua identidade e toda a história daquele local. Concordo plenamente. Muito obrigada, professor. Ivan, consigo. As cidades são repositórios de memórias vivas. O seu trabalho na Mafalala mostra como os espaços urbanos podem contar histórias. Como podemos transformar bairros históricos e manifestações culturais em ferramentas de valorização identitária e atração turística? Bom, obrigado. Eu sinto que é importante perceber o aspecto transversal da cultura, né? É um tema que toca em várias áreas e que é intrínseco à nossa condição. Exato. E um dos aspectos ligados à nossa condição é precisamente o espaço em que nós vivemos, é que vai determinar a forma como nós agimos, como nos posicionamos e aquilo que nós somos até de certa forma. E a cultura está também em paralelo com todo esse processo. E o que eu sinto é que é importante, nesta perspectiva de trabalhar os bairros,
E é importante também descentralizar o tema da cultura. Os municípios precisam de ser mais atuantes no que diz respeito ao trabalho da cultura. É importante que cada um dos nossos municípios, a partir das suas próprias especificidades, possa também entender quais são os aspectos culturais ou os recursos culturais que são de mais-valia. E os nossos bairros são ricos nesse aspecto. A Mafalala, por exemplo, concentra muita informação sobre a nossa história, mas também tem uma diversidade cultural que se confunde, de certa forma, com esta diversidade que Moçambique tem. Então, todos esses aspectos concorrem para podermos trabalhar como um destino turístico, como uma atração turística, mas é importante, na minha opinião, também munir estas instituições de instrumentos legais que possam também ajudar a perceber como é que esta gestão do património cultural pode ser feita, como é que esta gestão dos bairros pode ser feita. E da experiência que a gente traz da Mafalala, um dos grandes calcanhares daqueles que nós temos no país neste momento é precisamente a lei do património cultural, que é uma lei que exclui nuances que não refletem uma visão colonial. A nossa lei diz, por exemplo, que o património cultural em Moçambique tem que ser edifícios com mais de 150 anos, tem que ser edifícios de pedra e cal, e tem que ser edifícios associados à luta de libertação nacional. Entretanto, há aqui um vazio, há um espaço que é preciso preencher, que é, por exemplo, se nós pensarmos uma marrabenta, que é um estilo musical que, de certa forma, representa Moçambique, e o país é identificado muitas vezes como o país da marrabenta. Como é que este estilo se enquadra dentro desta filosofia? Não é? Temos edifícios de madeira e zinco, podia também falar de casas maticadas, de macuti e todos os outros modelos de construção que também precisam de ter este enquadramento do ponto de vista do património. A partir do momento que nós pudermos equalizar esse processo de leitura do que é património, nós estamos em melhor condição de começar a entender as riquezas culturais que existem espalhadas não só nos bairros, mas também nas localidades, nas aldeias e outros espaços do país com potencialidades muito fortes para fazer a diferença. E sobretudo isto, que é entender a cultura como um elemento diferencial, é o que nos faz diferentes dos chineses, é o que nos faz diferentes dos europeus, é o que nos faz diferentes, inclusivamente, do nosso vizinho sul-africano, zimbabueano e por aí em diante. Então, a partir desse pressuposto, nós já estamos em condições para melhorar e começar a trabalhar o aspecto mais localizado. Para si, neste momento, é importante a revisão urgente da Lei do Património Cultural Histórico. Absolutamente, e é sobretudo importante perceber a sensibilidade de quem também toma a decisão, de quem está nestes pontos que podem ser transformadores, porque acho que no fim do dia é também uma questão de vontade, é uma questão de sensibilidade. Não é? Então, para mim, estes aspectos seriam fundamentais, a questão da lei do património e entendermos também como é que a gente se posiciona face a determinadas nuances culturais. Muito bem, obrigada, Ivan. Sr. Canjoel, o seu percurso une cultura, história e serviço público. Como podemos garantir que o conhecimento cultural ancestral, muitas vezes oral, seja preservado e transmitido às novas gerações de forma eficaz? Muito obrigado. Eu começaria por dizer que é muito importante que cada um de nós, como dizia a Paulina, fazesse pergunta de si mesmo. De onde vem, onde está, para onde vai e como lá chegar. E, então, falando da preservação da nossa cultura, é muito importante realmente que, primeiro, nós valorizemos a nossa cultura. Valorizando a cultura, valorizamos-nos a nós próprios também. Tendo em conta que nós somos identificados pela cultura que nós vivemos.
E é precisamente por isso que nós sabemos nos distinguir a nós próprios em Moçambique. Saber que este vem de Quilimane, este descendência é de Tete, aquele é de Nhambane e por aí em diante. Precisamente por causa da cultura que cada um comunga, por causa da cultura que cada um apresenta e a forma como essa cultura mesmo é apresentada. E não deixamos de pensar que, para podermos preservar essa cultura, devemos realmente criar condições, como íamos dizendo, de termos infraestruturas para que essas culturas sejam preparadas, organizadas nessas infraestruturas. Nesse caso concreto, é realmente dizermos que em cada distrito haja uma infraestrutura onde se vai praticar as culturas diversas que a província tem, porque imaginemos, como o caso de Nampula, tem cerca de 24 distritos, por exemplo, e cada um desses distritos tem a sua forma de apresentar a sua cultura. Entretanto, se tivermos realmente uma casa de cultura em cada um desses distritos e termos a possibilidade de intercâmbio dessas culturas a nível provincial, será essa uma das nossas formas para preservar a nossa cultura. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Canjoelo. E assim foram as contribuições dos nossos painelistas para esta primeira parte, a parte de enquadramento do tema Arte e Cultura, a cultura como pilar do desenvolvimento. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado porque tem muito mais na próxima parte. Até já. O Imola é um catalisador de inclusão financeira. Só o facto de termos uma telefonia móvel nessas zonas rurais, com acesso a um telefone, pode fazer transações com uma rede de agentes que nós temos espalhados pelo país. O Imola por si só é um catalisador de empregos também. Levamos mais jovens ao mercado de emprego. Moçambique celebra 50 anos de independência. O Imola é e vai continuar a ser o parceiro para o desenvolvimento sustentável do país através da inclusão financeira. Caro munícipe, o Conselho Municipal de Maputo está a proceder à atualização do cadastro dos imóveis de habitação e comerciais, bem como do registro do uso e aproveitamento de terra com duração de 1 ano. O processo decorre de forma faseada por um período de 6 meses e vai contemplar todos os distritos municipais, nomeadamente Camfum, Nchamanculo, Camachacani, Camavota, Cambuquana, Catembe e Canhaca. Os recenseadores devidamente identificados vão entrar em contacto com cada munícipe na sua residência, estabelecimento comercial ou escritório, de forma a colher todos os dados necessários para o respectivo cadastro. Neste contexto, o Conselho Municipal de Maputo apela à colaboração de todos os munícipes ao registro massivo de imóveis e empresas, promovendo assim uma gestão municipal integrada com o objetivo de melhor servir os cidadãos. Caminhamos para nos tornar uma cidade inteligente. Juntos, vamos abraçar Maputo, cidade bela das acácias e jacarandás. Estamos
de volta à segunda parte do programa Inspirações com o tema Cultura como Pilar de Desenvolvimento. Como eu disse inicialmente, e repito para o nosso telespectador e os nossos convidados também, temos um painel riquíssimo de convidados que sabem muito bem falar e deixar contribuições sobre o tema de hoje. Começando com o Ivan Laranjeira, o nosso convidado, a Paulina Chiziane, o Sr. Canjoel e o professor Meigos. São os nossos convidados de hoje. Eu tenho uma questão que, na verdade, vai para todos os convidados, mas vou começar consigo, Ivan. Muitas histórias importantes de Moçambique permanecem desconhecidas. Como podemos resgatá-las e integrá-las no discurso nacional? Que estratégias podem ser usadas para garantir que essas narrativas façam parte da educação e do património cultural do país? Esta questão é para todos os nossos convidados, mas eu vou começar por ouvir a opinião do Ivan a respeito. Ivan? É uma pergunta grande, né? É grande, sim. Assim como o nosso programa. Acho que um pouco como o professor Meigos falava sobre a democratização da cultura. A democratização da cultura é também a possibilidade de ouvir outras narrativas, de termos outra percepção daquilo que a gente faz e sobretudo, dar espaço a estas narrativas também alternativas, as narrativas que não são hegemónicas, as narrativas que não são oficiais também. Acho que o conjunto de todas essas narrativas é que faz com que a gente fique com um bolo mais rico, não é? E é precisamente o processo, na minha opinião, de ainda termos um mindset de certa forma colonial que não nos permite e que faz uma autocensura a todos nós para não contarmos as nossas histórias. Temos sempre a vergonha de dizer de onde é que a gente vem, o que é que nós somos e qual é o nosso passado, né? Então é importante começar a desconstruir esta ideia e começar a trabalhar precisamente nisso. E é ok eu ser da Mafalala, é ok vir de Manjacase, é ok vir de Noiaça, vir da Beira e tudo isso. E de Quilimane. Mas a Mafalala já faz um pouco disso, né? Mistura todos esses lugares. Então, eu acho que é sobretudo sobre as narrativas e nós apropriarmos-nos delas e termos orgulho de apresentar isso. Esse é o ponto principal. Novamente, como dizia o professor Meigos, é sobre o conteúdo e não termos vergonha desse conteúdo. O Ivan está aqui hoje porque saiu de um sítio. E esse sítio é definido pelas suas características e é isso que faz de mim a pessoa que eu sou e que faz com que estes pedaços de história fazem o conjunto, não é? Exatamente. Então, é um pouco por aí, na minha Eu não opinião. sei como alguém pode ter vergonha ou não se orgulhar do local de onde vem. Eu tenho orgulho de dizer que sou da Zambésia, particularmente da cidade de Quilimane, assim como a Paulina disse, ter orgulho de vir de Manjacase, o Sr. Canjoel de Niassa, o professor Meigos, não sei, recordo-me. Beira. Só fala. É uau. Embora tenha ascendente Chuabo e ascendente Manhambana e Chop. Bom, então os Chuabos estão a ganhar aqui neste programa, porque a Paulina adora Zambésia também. Temos que ter orgulho das nossas origens. Moçambique é lindíssimo, com cada lugar maravilhoso. Eu nem vou falar muito, porque até emociona-me. Então não consigo perceber quem é que pode ter vergonha da sua origem. Paulina, a mesma questão para si. Muitas histórias importantes de Moçambique permanecem desconhecidas. Como podemos resgatá-las e integrá-las no discurso nacional? Que estratégias podem ser usadas para garantir que essas narrativas façam parte da educação e do património cultural do nosso belo Moçambique? Obrigado. Eu ia começar por dizer o mesmo que o Ivan. Esta é uma grande conversa, é uma longa conversa. Eu costumo dizer que Moçambique é um país virgem, que ainda não foi escrito. A história de Moçambique, dos moçambicanos, não é conhecida. Pisamos a nossa história e preferimos a história de um outro povo, por julgarmos que a nossa história é pequena. Gosto muito de falar de mulheres. Eu sempre adorei narrativas femininas, mas
trabalhei também nessas organizações da promoção da mulher. Nós vamos buscar o modelo socialista, vamos buscar o modelo europeu, vamos buscar datas comemorativas em outros países porque esquecemos de nós mesmos, as nossas próprias narrativas. Em África, nós temos duas grandes figuras de mulher que são únicas na história da humanidade, que é a Cleópatra, que é a rainha de Sabá. Elas têm uma dimensão universal e intemporal. E a Sabá, negra que era, até consta na Bíblia Sagrada. Sim, sim. São mulheres africanas. É. Depois damos as voltas e ao longo de toda a África nós encontramos tantos modelos de mulheres, mas quando chega a celebração dessas datas, estamos a celebrar porque vem da América, estamos a fazer programas porque vem da Europa, esquecendo que a grandeza está no nosso próprio berço. Não nos conhecemos, não tivemos ainda tempo para olhar para nós. 50 anos parece muita coisa, mas também não é. Mas também é tempo de acordar. Exatamente. Chega de dormir, chega de ir buscar modelos dos outros que até muitas vezes são piores que os nossos próprios modelos. Então, depois, a outra questão que eu considero importante. Quem são as pessoas que tomam as decisões oficiais e formais sobre a cultura? São indivíduos com corpo de preto, mas cabeça de branco, porque estudou nos Estados Unidos e acha que o que se faz lá é melhor do que aquilo que se faz aqui, ou estudou em Portugal, ou estudou em todos os sítios considerados melhores e com uma agravante de estudar na língua do outro, porque não desenvolveu a sua. Então, esse indivíduo acham que é competente porque tem diploma, dão-lhe um cargo oficial para tomar decisões e vai tomar decisões de acordo com aquela legislação de 150 anos, porque não tem capacidade para olhar para a sua própria cultura, porque a sociedade em si, gerida pelo Estado, não teve tempo de educar esta pessoa para ser ela mesma. Infelizmente, em África, em Moçambique, os doutores, gosto muito dos doutores, mas tenho medo deles. 90% dos currículos, professor, estou a mentir, 90% dos currículos das universidades são currículos europeus. Então, somos livres ou não? Qual é a capacidade que a academia dá para o moçambicano ou africano aprender a olhar para si próprio? Já estivemos na Faculdade de Medicina, 100% do currículo é europeu. Numa terra de curandeiros, ouve lá. Então, há aqui um trabalho que tem que ser feito e é um trabalho transversal. Vais à Faculdade de Arquitetura, a mesma coisa. Esquecemos que a grande arquitetura começou aqui. Em África, no Egito. Então, exatamente. Egito, Então. sim, exato. Então, lemos isso, né? Põe assim umas linhazitas, Umas linhas, pois. mais nada. Mas aprofundar a questão, não. A questão que eu sempre levanto, ok, a minha medicina cultural é bruxaria, mas deixo a minha bruxaria, vou a correr para a medicina tradicional chinesa. Por quê? Porque houve investimento, houve educação, houve uma base cultural. A cultura, para mim, não é apenas esse espaço que nós estamos, de música, teatro, é muito mais do que isso. A cultura é transversal e toca em todas as áreas. Como é que nós Quando se fala de queremos? histórias também, desculpa cortar a Sim. Paulina, quando se fala de histórias desconhecidas, mas que são importantes levá-las em consideração, nós temos o caso da Rainha Xuângela. Exatamente.
Temos o caso aqui próximo da rainha Chikombanho. Exato. Temos muitas rainhas, vocês sabiam que temos muitas rainhas moçambicanas que mal fazem parte da nossa história, mas estão lá. E estão completamente esquecidas os papéis dessas grandes mulheres. Principalmente a Ângela, que teve um papel fundamental e foi praticamente uma grande heroína que mal fala-se dela nos dias dos heróis ou nos livros nossos escolares e por aí em diante. Então, é mesmo concordando com o que a Paulina está aqui a fazer menção. Portanto, é um grande trabalho. Libertação das nossas mentes a partir da academia. Por favor, professor. A academia, professor Meigos. Isso. A Paulina Estamos plenamente de acordo. Já agora consigo a mesma questão, professor. As histórias que estão, como podemos resgatar e integrar no discurso nacional, que estratégias podem ser usadas para garantir que essas narrativas façam parte da educação e do patrimônio cultural do nosso país? Temos dois planos. Dois planos, sim. Um plano é nós, o povo. A cultura acontece, flui naturalmente. Nós fazemos cultura no dia a dia. Mas o plano que me interessa sublinhar, porque é a partir daí que a cultura efetivamente vai ser universalizada, é o plano de incorporação do discurso cultural no discurso oficial. Ou seja, tem que haver vontade política. Como dizia a Paulina, nos conteúdos curriculares. Isso é importante. Portanto, quer dizer, mudança de mentalidade. Mas um segundo aspecto é mudança de mentalidade dos que fazem políticas. Eu fico muito triste. Vou a uma sessão do alto nível da presidência ou do ministério e ouço assim o homem do protocolo, o mestre de cerimônias. Agora vamos ter um momento cultural. Como se aquela toda discussão não fosse cultura. Isso é interessante. Quer dizer, ele reduz a cultura àquele momentozinho musical que é uma entre dança, a Madaya alguma coisa. ou a Isabel Jorge a fazer um sketch. Cultura é só isso. Não. Esse é um outro aspecto. Agora, um terceiro aspecto que eu acho importante é a vontade política e a incorporação do discurso. Vou dar um exemplo, não vou dizer o nome do ministro. Uma vez fui a uma reunião mundial de ministros da cultura, com o ministro da cultura. Era nosso? Nosso. Nosso e não quer falar. Cheguei lá, não interessa o nome. Cheguei lá em Girona, aqueles ministros estavam a começar o processo de discutir a devolução, né? Porque sabes que há esse debate. Sim. Começou com Macron, mas Macron viu-se acossado, porque os africanos já estão queremos as nossas coisas. Bom, todos aqueles do Mali, Burkina Faso, todos esses estavam a falar de devolução. O nosso ministro está a discursar sobre Parpa. Parpa o quê? Porque é sempre dinheiro, sempre... Sim, o plano de redução à pobreza absoluta. Parpa. Como Parpa? Está vendo, não é? Então, esta coisa de incorporação no discurso oficial, porque, repito mais uma vez, estamos a comemorar 50 anos. O único instrumento que temos de independência que pode mudar as nossas vidas é o Estado. Então, o Estado tem que incorporar no seu discurso esta coisa de universalidade, dar a todos aquilo que merece a todos. Por quê? Porque senão é uma questão de identidade, né? Nós não sabemos quem somos, nós não sabemos quem queremos ser. Porque identidade é a produção da diferença, como disse o Laranjeiro. Então, se tu não produzes a diferença, e se tu não produzes a tua própria narrativa sobre ti próprio, vais ter uma narrativa que é feita a partir da Europa ou do antigo colonizador, como se tu fosses o passado dele. E não és. Nós não somos, eu não sou passado de quem quer que seja. Eu sou o meu próprio passado que fortuitamente se cruzou com uma colonização, com uma escravatura e agora com uma globalização. Mas nesse processo eu tenho que produzir a minha diferença. Eu sou diferente. E quando digo eu, digo a incorporação desse discurso no discurso oficial. Tem que haver vontade política, nos conteúdos,
nos equipamentos culturais, nas escolas, nos subsistemas de ensino. Isso tem que ser vontade política no livro de leitura. Tem que ficar claro que o exemplo é Tinziva, é Mafilwa, não é maçã, cereja. Não, eu não tenho nada contra maçã, eu gosto de maçã. Mas o meu exemplo é Tinziva, é Massuco. Quando faz matemática, isso é importante porque estamos a falar de conteúdos. Exato. E isso tem que ser assumido pelo discurso oficioso, não por burocratas da cultura. Está a ver? Né? Temos muita burocracia na nossa cultura e não há essa apreensão do que é que nós estamos a falar quando falamos de cultura. Não é para falar de Parpa, não tem nada contra Parpa. O assunto é cultura. Outra coisa. Sim, professor. Nessa reunião, Sim. é interessante, sabem como é que se chama? Ou chamava, não sei se continua, o ministro da Cultura da Nigéria? Não. Ministro da Cultura, Juventude e Orientação Nacional. Gosto muito de sublinhos, Orientação Nacional. Orientação Nacional, exato. Obrigada, professor. Sr. Canjoel, a mesma pergunta para si. Como podemos resgatar e integrar no discurso nacional as nossas histórias importantes que estão desconhecidas? Que estratégias podem ser usadas para garantir que essas narrativas façam parte da educação e do património cultural do país? Mais uma vez, muito obrigado. Começaria por dizer que nós vivemos 500 anos sob orientação colonial. Exato. E ao longo desses 500 anos, e é o que fez desaparecer a nossa cultura, ou a nossa cultura tornar-se desconhecida. O nosso colonizador, quando se encontrasse com Nhanjas, dizia que a cultura dos macuas não prestava, porque era cultura ligada aos macacos. Da mesma forma, quando se encontrasse com Xanganas, a cultura dos Chuabos não era boa, porque era a cultura dos macacos. Quando se encontrasse com Chuabos, a cultura dos Manhambanas não prestava nada, porque era igual à dos macacos. E nós então vivemos nessa divisão. Dividir para reinar. Isso mesmo. Vivemos nessa divisão que não tínhamos ligação entre nós. Isso significa, eu como Nhanja, quando me encontrasse com Megas, que é Sena, por exemplo, não é nada isso. E eu é que sou eu. Não procurávamos encontrar uma forma de nos interligar, de fazer com que a nossa cultura fosse uma única cultura. E para resgatarmos isto que perdemos durante 500 anos, e nós estamos a caminho dos 50 anos de independência, nós temos que começar a sentir e valorizar a nossa cultura, que é uma rica, mas rica mesmo, porque o próprio país é rico. E o que devemos deixar de pensar, talvez, é de apenas nos agarrarmos na riqueza do subsolo. E é isso que fez com que a Angola ficasse embaixo. A Angola ficasse esfomeada, porque só olhava na riqueza do subsolo e não olhava na riqueza da agricultura, por exemplo. Não olhava a riqueza da pesca. E só hoje é que começam a produzir o milho. Então, nós temos que nos agarrar nessa nossa riqueza cultural, expandindo. E uma das nossas estratégias é realmente realizarmos o chamado intercâmbio cultural. E eu assisti ele disse há pouco tempo, como é que é aquela cultura? Disse há pouco tempo, essa dança. Marabenta.
Primeira vez que eu assisto a Marabenta foi em 69, em Vila Cabral. Uau. Infelizmente, quando chego a Lourenço Marques, agora Maputo, em 75, acabei cruzando com a senhora que dançava Marabenta e eu recordei a ela. Lembra que em 69 vieste a Vila Cabral e dançaste isto mais aquilo? Mas você me viu? Vi sim. E éramos vizinhos, infelizmente Deus já tenha, acabou falecendo. Éramos vizinhos aí na Rua da Resistência. Tentava numa esquina aí fazer o seu negócio. Portanto, o que temos que fazer realmente é o intercâmbio cultural entre os distritos, entre as províncias Sim. e, consequentemente, das províncias à capital. Exatamente. Portanto, era uma das formas de nós recuperarmos a nossa cultura. Muito obrigada, Sr. Canjoelo. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com este tema sobre cultura como um pilar de desenvolvimento. Não saia desse lado e até breve. Com o Emola Empresas, gerenciar as finanças da sua empresa nunca foi tão fácil e seguro. Pague salários e transfira dinheiro automaticamente. Rápido, seguro e com autenticação por código OTP. Envie dinheiro para várias contas Emola ou faça transferências em massa para bancos com total segurança. Facilite o bem-estar dos seus colaboradores comprando crédito com bônus e recargas de Credilec diretamente pela web. E ainda, comunique-se de forma eficaz enviando SMS em massa. Transações rápidas, seguras e com histórico completo é a solução que a sua empresa precisa. Emola Empresas, simplificando suas operações financeiras. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente. Estamos de volta à última parte do programa Inspirações com o tema Cultura como Pilar de Desenvolvimento e temos como convidados para este tema Ivan Laranjeira, Paulina Chiziane, Alberto Canjoelo e Filimone Meigos. São os nossos convidados que nos estão a ajudar a desbravar e a perceber melhor como a cultura pode ser realmente, de forma positiva, um pilar de desenvolvimento. Continuando a nossa conversa, vamos começar com a Paulina, mas antes, a digitalização trouxe novas oportunidades, mas também desafios na preservação da autenticidade cultural. Paulina, uma questão para si. A literatura moçambicana já conquistou um reconhecimento internacional, mas os desafios da distribuição e promoção persistem. A digitalização pode tornar a literatura mais acessível, mas também pode transformar a forma como os livros são consumidos. Como equilibrar inovação e tradição na promoção da literatura e arte moçambicana? Eu gostaria de repetir uma frase que eu vi de um rei do Reino do Congo. Porque acho muito interessante quando ele diz assim: nós todos somos a África antiga com novos contornos. Tínhamos as nossas fronteiras, vieram as fronteiras coloniais, mas continuamos aqui. Veio a democratização com os seus conflitos e problemas, continuamos aqui. Somos África. Chegou a digitalização e nós continuamos aqui. Então, nós somos África com novos contornos. Se a digitalização vem, que nos venha a servir
e não nós nos transformarmos em outra coisa que não somos nós mesmos. É preciso começar a pensar seriamente no nosso ser como africanos, como seres humanos que nós somos. Vamos à digitalização, sim, mas teremos que ter tempo de fazer a digitalização ou a migração para o mundo digital, tendo em conta o que nós somos, o que nós fomos, o que somos e o que queremos ser. Vou dar alguns exemplos. Empresas ou grupos do Brasil estão muito avançados neste tipo de trabalhos. Portanto, transformar a literatura do papel para o digital. Mas existem outros grupos no mundo que fazem assim umas coisas meio estranhas. Do tipo, se queres uma boa mulher, vai, por exemplo, ao Ruanda. Se queres uma mulher de não sei o quê, vai, por exemplo, ao sítio X. Isto é, aquilo que o sistema colonial fez com os nossos homens, de vender, porque os melhores escravos são da zona X, A ou B, e fizeram também conosco de dizer, se queres um bom serviçal, vai a Zambésia, se queres uma mulher fácil, vai a Nampula. Está a acontecer hoje no mundo digital, cada dia mais. E as crianças, os jovens, passam muito tempo a ver aquilo que é uma verdadeira perversão. E por quê? Porque nós próprios, como governo, de novo a questão do governo no controle, não tivemos tempo de organizar o povo e dar assim umas liçõezinhas sobre como é que nós poderemos usar estas novas tecnologias ao nosso serviço. Estamos a destruir cada dia que passa, mas é preciso crer. Nós somos a África antiga e continuamos a ser África, com novos contornos, com nova tecnologia e com nova ciência. Também é preciso sublinhar que nunca poderá haver desenvolvimento sem ciência. É impossível falar de desenvolvimento quando não há ciência. Esquece. E também não pode haver ciência sem cultura. Essas questões estão todas elas interligadas. Então, queremos um desenvolvimento, temos que pensar na ciência, temos que pensar na cultura. E, enfim, é o que eu posso dizer. E é urgente essa questão. É urgente um momento de reflexão para que os moçambicanos saibam para que servem ou como servir-se dos novos meios tecnológicos para a sua promoção, para a manutenção da sua identidade. É um debate urgente. Se alguém do governo está aqui presente, é um apelo. A destruição está a ser massiva, porque usamos as tecnologias não para nos construir, mas para destruir o pouco da identidade que nos resta. É o que eu posso dizer. Obrigada, Paulina. E percebo que isto emociona muito a Paulina, principalmente por ter vindo de uma geração que a literatura, a poesia faziam parte da educação, faziam parte do desenvolvimento dos moçambicanos, não é? Exatamente. Tivemos essas oportunidades, ainda bem, porque criaram-nos e somos o que hoje somos porque tivemos gente à frente para nos conduzir. Eu costumo dizer assim, que a África precisa de novas lideranças, a África precisa de novos sonhadores, a África precisa de gente forte. E o que está a acontecer hoje no continente africano são destruições aqui, destruições ali, porque nós esquecemos o lugar de onde nós viemos. Pensamos que podemos mudar o mundo ou mudar a nós próprios. É mentira. Nós somos aquela África que foi o berço da humanidade. Mudam-se os tempos, mas nós estamos e sempre estaremos aqui.
Porque queremos mudanças. Toca partir aqui, partir ali. Ei, ok. Estão zangados, entendo. Mas lembre-se, nós somos África antiga com novos contornos. A democracia chegou hoje, encontrou-nos aqui. Virão outras tecnologias e outras eras. E nós temos que lutar por continuarmos aqui. Fico muito emocionada, perdoa, mas Paulina, não consigo que é aceitar isso? o que está acontecendo. Nós é que agradecemos por deixar ficar aqui este contributo e esta chamada de atenção às lideranças africanas, em particular a nossa aqui em Moçambique, sobre a urgência de preservar o que é nosso. Obrigada, Paulina. Professor Meigos, as indústrias criativas representam oportunidades significativas para o crescimento econômico. As instituições de ensino artístico estão a preparar os jovens para as novas realidades do mercado digital. Como podemos melhor capacitar a nova geração para que explore o potencial das indústrias criativas e tecnológicas? Ok. Eu vou começar com um dito 2 em Chicena e produzir. Um diz: Kulonga ni kulonga kwene, udzi ni kubodzi kwene. Quer dizer, literalmente, falar é falar, mas a casa é a mesma. O outro é Nzerumbawiri, que quer dizer, literalmente, os juízos são 2. Portanto, a que isto nos remete? Remete-nos a uma coisa muito simples. Isto que estamos a falar é feito por pessoas, no discurso diário, na prática diária. Mas isso significa que, tal como disse a Paulina, a cultura, o dia a dia, o desenvolvimento não pode ser feito sem ciência. Tanto é assim que a própria ciência e a tecnologia estão inseridas na definição de cultura. O que a minha muleta para estes assuntos costuma ser uma coisa interessante que emana da União Africana, a chamada Carta de Renascimento Cultural Africano, que tem tarefas concretas para a juventude, tem tarefas concretas sobre a ciência, sobre a tecnologia, como é que vem de Cheikh Anta Diop, antes até da União Africana. Qual é a tarefa das novas gerações? Aquilo que a Paulina dizia, precisamos de novas lideranças. Essas novas lideranças têm que estar abertas, obviamente, ao mundo, sem abrir mão para aquilo que nos faz diferentes. Nós somos esta mesma África, mas nós estamos abertos ao mundo. O que nos faz diferentes é sermos africanos, o berço da humanidade, né? A região do Homo, Olduvai, onde nasceu o primeiro homem. Esse é o nosso orgulho, é isso que nos faz diferentes, é isso que nós temos que perseguir, obviamente sem deixarmos de estar no mundo, mas informando ao mundo que nós somos estes e a tecnologia é apenas, e sublinho, apenas uma extensão do cérebro do homem. Portanto, a tecnologia tem que estar para nos servir e não o inverso, como disse a Paulina. As pessoas manipulam, né? Agora fala-se em inteligência artificial, vocês podem pegar na minha voz e fazer animação e dizer que eu disse A, mas disse B, etc, etc. É interessante, é um fenômeno interessante que é deste tempo. Eu vejo, por exemplo, dou um texto para leitura numa aula e vejo os estudantes a tirarem foto, tiram foto para ler no telemóvel. Pronto, é tempo deles, é tecnologia, mas eu prefiro ler. Eu sou de tradição de escrita, não é? E eu escrevo, quando penso, escrevo, dialogo no texto com o autor, etc. Eles não, fazem o inverso, que é a geração deles, e eu domino isso. Fotografam e leem no telemóvel um texto que, quando eu estudei, continuo a estudar, né? Eu escrevo no livro, no texto. Portanto, não me abomina isso, mas faz-me espécie, né? Porque eu sou sexagenário, né? A minha cena com o livro é uma ligação direta, é uma cena com a caneta. Quer dizer, eu escrevo, penso escrevendo, etc. Né? Mas eles
pensam lendo no telemóvel. Não tem nada de mal, mas eu quero que eles saibam que o telemóvel não é um fim em si, é um meio. Portanto, isso tem que estar claro. O que deve estar por detrás do telemóvel é todo um progresso, se assim se pode dizer, para espelhar aquilo que nós somos e a diferença que nós somos em relação ao mundo. E pensarmos futuramente nas nossas universidades como instituições de investigação. Qual é a nossa contribuição nos conteúdos como é que chama, esses dispositivos, apps? Qual é a nossa... É aí que o Estado... Eu volto sempre ao Estado, porque o Estado é o único instrumento que temos. O Estado tem que investir nas universidades para sermos efetivamente um dos pilares da universidade, que é investigação. Nós temos que meter nossas línguas, temos que meter em chuva, temos que meter morrava-rava nesses apps. E do mundo todo saber. E não só consumirmos. Temos que produzir saberes, temos que produzir conhecimento, temos que contribuir nos espaços lúdicos do mundo. E aí o Estado desempenha um grande papel. Aqui na base o povo está a fazer. O povo joga em chuva, o povo joga morrava-rava. O Estado tem que contribuir para que isso seja conhecido mundialmente. É a nossa contribuição para a cultura mundial, se assim se pode dizer. Obrigada, professor Meigos. Sr. Alberto Canjoelo, a tradição e a modernidade muitas vezes parecem estar em conflito. Como podemos garantir que a transmissão de conhecimento cultural ancestral seja feita de forma atrativa para os mais jovens? Obrigado. Mas primeiro eu diria que os nossos jovens, e particularmente nós velhos também, estamos perdidos. Estamos perdidos? Perdidos, sim. Por causa das novelas. As culturas que as novelas nos trazem, as diversas novelas. Começamos por novelas brasileiras, agora estamos no Chile ou no... Turquia e por aí em diante. De uma outra forma, podemos ver que aquelas novelas são educativas, mas nós outros aqui interpretamos-las por outras formas. Não aproveitamos a educação, porque aquela educação é a educação daquelas terras, não nossas aqui. Nós aqui, se bem me recordo, eu namoro com a filha da Xiziane. E quando estou no caminho, vejo que a Xiziane vem de lá e a minha futura sogra vem aí. É ela e eu que deixamos o caminho. Ela passa para a esquerda e eu para a direita e eu passo para a esquerda. E não cruzamos-nos aqui. Isso é um jeito de respeito. É a mãe da minha futura esposa. É o marido o marido da minha filha, o futuro marido da minha filha. Não podemos nos cruzar assim, abertamente. Era essa cultura que tínhamos lá ontem. Hoje não. Até chamamos a sogra de tu. Chamamos a mamã de tu, mãe. A tendência até de sentar nas pernas dela. E nos dequetarmos. O que significa que a nossa cultura está sendo destruída por causa de cópia. Copiamos a cultura europeia. Então não podemos continuar dessa forma. É verdade que estamos na globalização, como está se falando, mas não podemos globalizar tudo. Nós temos que saber diferenciar aquilo que é nosso, aquilo que é dos outros. E aquilo que é nosso tem que ser respeitado e posto no seu devido lugar. E fazer com que esses outros, a quem nós copiamos, copiem também a nós. Por que não? E os nossos líderes têm consciência disso? Os nossos líderes, por mais que tenham essa consciência, não conseguem transmiti-la para os jovens, porque os jovens sempre dizem, vocês estão ultrapassados. O mesmo dizem a mim,
dizem a este, a Xiziane nem dizer, está ultrapassado. Mas sabe muito bem que a ideia que a Xiziane tem, que eles consideram ultrapassada, é a melhor ideia. Porque ela luta para que nós mantenhamos o nosso viver. E então, nem quando saem, por exemplo, para representar Moçambique, além fronteiras, carregam isso consigo? Aí é que está agora. E vou falar isso a partir dos nossos dirigentes. Sim. Partindo do princípio de que, numa determinada ocasião, teria lido o livro do Kwame Nkrumah, África Univos. Kwame Nkrumah dizia e escreveu isto: nós, dirigentes africanos, quando saímos do nosso país para ir à Europa, a nossa ideia é do povo. O nosso pensamento é do bem-estar do nosso povo. O nosso pensamento e o nosso desejo é de melhoramento da vida do nosso povo. Entramos no avião com essa ideia. Ao descer do avião, encontramos lá o tapete vermelho, onde nós vamos passar. Somos recebidos, somos até dados qualquer coisa aí para provar a comida daquela zona. O nosso povo ainda não saiu da nossa cabeça. Vou resolver problemas da minha comunidade. Somos levados a um hotel, ainda temos a ideia do nosso povo. Vamos à sala de refeição, aí ainda temos a ideia do nosso povo, mas começa a decair um pouco por causa do sabor daquela comida que estamos lá comendo. Vamos na sala da reunião. O primeiro falante, ou se for dizer O assim, anfitrião, neste o caso. anfitrião da reunião, dá-nos os pontos do encontro. Aí a ideia do nosso povo começa a decair, diminuir. porque ele falou alguma coisa que contraria um pouco naquilo que eu trazia. Quando chega a minha vez de falar, muito obrigado pelas lições que nos estão a dar. É realmente isto que nós devemos implementar nos nossos países para que o nosso povo realmente tenha boa vida. Apoio essa contribuição. Já estou fora daquilo que eu tinha do meu povo, de defender os interesses do meu povo. E esquece completamente E o que é que esqueci totalmente, porque aquele orador que falou ali já é o melhor do que aquilo que eu trazia. Chega o dia do regresso, só entendo que falhei quando estou a descer do avião para minha terra, para minha casa. É que me recordo que não falei nada daquilo que eu levava daqui para lá. Exato. E o resultado é o meu povo que continua a passar maus bocados. Obrigada, Sr. Canjoelo. É realmente uma grande lição dessa passagem escrita do livro de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, pronto. É realmente isso que tem acontecido em alguns momentos, acredito que a maior parte dos nossos líderes. Ivan, o turismo cultural tem um grande potencial de gerar rendimentos para comunidades locais. As redes sociais tornaram-se plataformas poderosas para divulgar a cultura. Como podemos utilizá-las para fortalecer a identidade cultural moçambicana sem que se perca a profundidade e a autenticidade das expressões artísticas? Bom, penso que temos estado a fazer um trabalho positivo nesse sentido, mas eu volto a realçar a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade nos conteúdos que se partilham e na forma como se partilham. E as redes sociais é um sistema aberto em que todos podem contribuir e podem pôr lá a sua informação. E neste sentido, do ponto de vista turístico, pode também haver efeitos negativos, má experiências
num determinado destino, que pode ter um efeito negativo nesse sentido. Então é preciso que haja de facto uma monitoria constante e permanente desses conteúdos, mas há também exemplos positivos e inovadores até, aqui mesmo feito por jovens moçambicanos. A título de exemplo, o NetCanema, que é uma plataforma moçambicana como se fosse o Netflix, em que se pode ver filmes de Moçambique e de moçambicanos nessa plataforma. Portanto, já começamos também a apropriar-nos dessas próprias ferramentas e a usá-las em benefício de Moçambique. Então, penso que o caminho é por aí, é motivar, estimular e promover aquilo que já vai acontecendo nesse domínio e que possa ser cada vez mais evidenciado no contexto daquilo que é a identidade moçambicana. Obrigada, Ivan. Estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa, desta edição do programa Inspirações, com o tema Cultura como Pilar de Desenvolvimento. Hoje refletimos sobre o impacto da cultura no desenvolvimento e na identidade nacional. Para encerrar, deixo uma última questão para os nossos painelistas e uma reflexão também para os nossos convidados e para si, telespectadora. Se tivessem de apontar uma ação prioritária para garantir que a arte e a cultura sejam fortes e sustentáveis em Moçambique, qual seria? Se tivessem de apontar uma ação prioritária para garantir que a arte e a cultura sejam fortes e sustentáveis em Moçambique, qual seria? Professor? É difícil arranjar uma atividade. Eu vou arranjar uma atividade conjugada. Seria equipamentos culturais. 2, formação em todos os subsistemas, desde a creche. 3, implementar aquilo que foi decidido nessa reunião da União Africana, que é alocar pelo menos 1% do orçamento geral do Estado para a cultura. Não ficar à espera de ONGs, doações, porque ninguém te vai dar dinheiro para tu seres tu próprio. Se tu quiseres ser tu próprio, e ainda por cima se quiseres ser diferente desse que supostamente te vai dar dinheiro, tu é que tens que te autofinanciar. É isso que eu deixo, é este eixo. Quem quiser suplementar, pode suplementar, por isso é que há diplomacia cultural. Mas o princípio é um princípio nacional. E aqui sublinho, já que estamos a falar dos 50 anos, mais uma vez, a função social do Estado. Tal como o Estado tem papel para com a defesa, para com a segurança, para com a agricultura, para com o ambiente, também e sobretudo, porque é universal, transversal, tem papel para com a cultura. Muito obrigada. Professor Meigos, foi um prazer enorme tê-lo no programa Inspirações. Prazer mesmo e obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez e por ter deixado aqui as suas contribuições valiosíssimas para este tema bastante importante para a nossa sociedade. Cultura como pilar de desenvolvimento. Obrigada mais uma vez. Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer. Senhor Canjoele, consigo. O professor Meigos fez aqui menção a algumas ações prioritárias para ele, que é equipamentos culturais, formação e alocação de pelo menos 1% do orçamento do Estado para o desenvolvimento da nossa cultura. E para si, Sr. Canjoele, se tivesse de apontar uma ação prioritária para garantir que a arte e a cultura sejam fortes e sustentáveis em Moçambique, qual seria? Muito obrigado. Eu não iria fora do que o Meigo acabou de dizer. A minha avó dizia-me sempre: se queres que a tua camisa seja limpa, lava tu próprio. Porque se deixares que alguém vai lavar muito mal. Vai molhar e põe a secar. E tu ao pôr vai ver que não foi bem lavado. Então lava tu próprio. Então, para dizer que realmente o Estado deve fechar os olhos e investir na cultura. Porque as ONGs que aparecem e que pensamos que vêm ajudar, não ajudam nada. Porque aquele valor
que é entregue à ONG para desenvolver um determinado trabalho numa determinada área nossa, esse dinheiro volta para onde veio. Então, e ele também diz, para eu fazer isto, tens que seguir o que eu digo. Isso significa que tenho que seguir a cultura dele e não a minha, que eu quero que seja desenvolvida. E muitas das vezes esse orçamento que o Sr. Canjuelo está a dizer das ONGs volta para os consultores, porque a maior parte dos consultores que são vem, eles mesmos. Exatamente. Então, e aí vem a questão, como é que alguém de fora vem para o meu país estudar a minha cultura e ensinar-me qual é a minha identidade? Se não eu mesmo em expressar esse sentimento através das minhas raízes. Então é mesmo concordando também com o Sr. Canjuelo. Desculpa cortar o seu fio. Não sei se tem mais alguma coisa a partilhar. Sim. E o nosso Estado tem que sentir a responsabilidade que tem para o desenvolvimento cultural do nosso país. E quando falo do nosso Estado, estou a falar dos nossos dirigentes, aqueles que nós foram indicados para dirigir esta e aquela área. E nesse caso concreto que estamos a falar da cultura, é o Ministério da Educação e Cultura, que deve assumir essa responsabilidade de procurar investimento próprio para essa área. Muito obrigada. Sr. Canjuelo, foi um prazer enorme tê-lo nesta edição do programa Inspirações. Obrigada pelos seus contributos e um agradecimento ainda maior pelo seu contributo na luta de libertação do nosso belo Moçambique. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, digo eu, por ter estado nesse salão aqui, que é tão difícil de a gente entrar. Tem que haver um trabalho específico para podermos entrar aqui. Mas viu que foi Geralmente fácil, só né? conhecemos isso lá fora. Pronto, é isto. Então, É muito obrigado também. Muito obrigada, Sr. Canjuelo. Obrigada. Ivan, consigo. O professor Meigos deixou ficar aqui o seu contributo, equipamentos culturais, formação, alocação de pelo menos 1% para a nossa cultura. O Sr. Canjuelo também frisou e mencionou e repesou o papel do Estado no investimento da nossa cultura. E para si, Ivan Laranjeira? Bom, eu subscrevo o que os colegas do painel apresentam e toco apenas em 2 pontos que eu acho que são igualmente importantes. Um, que é a questão da descentralização do setor cultural, e por esta descentralização falo de potenciar mais os municípios, que os municípios têm responsabilidade sobre a questão cultural, não é uma responsabilidade do Ministério da Cultura exclusivamente, é partilhada pelos municípios, pois são os municípios que gerem o território e ninguém melhor do que quem gera um território para evidenciar aquilo que são as potencialidades culturais desse mesmo território. É preciso que os municípios tenham posturas municipais, é preciso que os municípios tenham festivais, é preciso que os municípios trabalhem com bibliotecas, é preciso que os municípios estimulem a iniciativa empreendedora da cultura. Segundo aspecto, na minha opinião, é rever a Lei do Património Cultural, a 10/88, atualizar essa lei, do ponto de vista daquilo que é efetivamente património em Moçambique, e que deixe de ter um olhar colonial e que seja mais atual e acertado com a nossa realidade. Muito obrigada, Ivan. Foi um prazer enorme mais uma vez tê-lo no programa Inspirações. Obrigada mais uma vez por partilhar e deixar os seus contributos para este tema extremamente importante para a sociedade, e parabéns pelo trabalho que vem fazendo no Museu da Mafalala e com a Associação Iverca. Eu é que agradeço e obrigado pela oportunidade. Sucessos! Paulina, vamos encerrar com a nossa rainha. Paulina Chiziane viu aqui os contributos tanto do professor Meigos como também do Sr. Canjuelo e agora do jovem Ivan Laranjeira, onde deixou os seus contributos e apelou à descentralização do setor cultural e à potencialização dos municípios e à revisão da Lei do Património Cultural. E para si, Paulina Chiziane, se tivesse de apontar uma ação prioritária para garantir que a arte e a cultura sejam fortes e sustentáveis em Moçambique, qual seria? Seria na educação.
devolver a África para a sala de aula. Que os currículos das academias contemplem pelo menos 1% de África, que a maior parte são currículos europeus em território africano. Portanto, a minha questão vai para a educação, para a sala de aula e para os currículos. Tem que haver revolução. Obrigada, Paulina Chiziane. Muito obrigada mesmo. Honrou-nos bastante com a sua presença e a todos os nossos convidados. Obrigada por ter deixado ficar aqui os seus contributos, o seu sentimento sobre o estágio da nossa cultura e o que é que pode ser feito para a melhoria deste setor extremamente importante que pode resgatar aquilo que são as nossas histórias e a nossa identidade cultural. Obrigada, Paulina, e sucesso sempre. Obrigada. Ao longo desta conversa, exploramos o papel da cultura na identidade e na coesão social, o seu impacto na economia criativa e no turismo, bem como os desafios e oportunidades da digitalização e da sustentabilidade do setor cultural. Ficou claro que para que a cultura seja verdadeiramente um pilar de desenvolvimento, é necessário um compromisso coletivo entre artistas, instituições e decisores políticos, garantindo políticas públicas eficazes, financiamento acessível e maior valorização da arte e do nosso património. A cultura é um ativo estratégico para Moçambique, não apenas pela sua riqueza imaterial, mas pelo seu potencial de transformação social e econômica. Cabe a todos nós fortalecê-la, promovê-la e preservá-la. Foi um prazer enorme contar com a presença dos nossos convidados neste painel riquíssimo, Cultura como um Pilar de Desenvolvimento. Nós paramos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações e mais conversas que devolvam a nossa pertença, a pertença do nosso país. Até a próxima, continuação de um ótimo dia. Muito obrigada pela audiência.